E aí por que você saiu de lá? Bom, vamos chegar no... É legal dizer isso. É legal, muito importante essa pergunta e muito legal dizer isso. Porque a grande verdade, né? A grande verdade, a única verdade, é que depois de 22 anos, eu pedi pra sair da TV. Eu fiquei 2 anos no Rio de Janeiro. Eu fui apresentar um programa de televisão no Rio de Janeiro, que não deu certo, o programa. Era uma excelente ideia, mal executada, que é um bordão que eu criei, o Acabou a Brincadeira, que virou um meme. O Acabou a Brincadeira, na verdade, foi por causa de um meme. Mas eu lembro que você foi fazer esse programa. Eu fui fazer o programa e esse sim, o Acabou a Brincadeira virou, o bordão viralizou aquilo, né? Por causa da contratação do Borja. Tá, Bora. isso. E minha família não se adaptou ao Rio de Janeiro. O Sr. Mani morou no Rio de Janeiro, sabe o que eu tô falando. São cidades... É outro país. É outro país. E assim, tem gente que chega lá e... Tem gente que é paulista e chega lá, é paulistano, e chega lá e se adapta perfeitamente. Eu, além de paulistano, eu sou paulista do interior. Minha mulher, minha esposa, também é paulista do interior. Nós sentimos demais, né, a cultura do Rio de Janeiro. E o programa, depois de 1 ano no ar, ele saiu do ar. Eu fui pra lá ganhando uma promoção, ganhando um aumento de salário e para fazer o programa. À medida em que o programa acaba, eu fico sem função. E eu peço para voltar, porque a minha família já não estava se adaptando. Eu peço para voltar a São Paulo. Não é possível eu voltar imediatamente a São Paulo, porque eu tinha ido para ficar 3 anos a princípio. Esse era o combinado. Eu ficaria 3 anos e voltaria para cá. Eu fiquei 1 ano e o programa acabou. E aí eu passei a fazer o Seleção Sport TV, como comentarista do Seleção, fixo do Seleção. Fiz o Seleção por alguns anos, por algum tempo, por alguns meses. Apresentado pelo Didi Mocó. Não, Seleção, o Seleção, da tarde. O Didi apresenta qual? E o Seleção que tava muito mal, que apanhava de audiência todos os dias. O programa do Benja, do Fábio Sormani, do Pascoal, Fox Rádio. E era a grande preocupação do Sport TV era tentar fazer alguma coisa pra tentar competir com esses caras aqui, com esses loucos. Porque o Fox criou uma linguagem e aí surgiu... Olha o trabalho que você deu pra eles lá, E aí surgiu... Você dá risada, né? Essa é a coisa do Benja. Surgiu a ideia, que foi uma revolução, né? Na TV a cabo. Surgiu a ideia do Acabou a Brincadeira de fazer um negócio mais popular. Só que não compraram a ideia, né? O Seleção, que é aquele programa de debate modorrento, né? Aquele programa de debate que se discute futebol como se fosse economia, né? Sim. O Tatiquês, né? Esse programa apanhava. Hoje talvez não apanhe porque nem sei mais o que tá Não tem mais o Fox Não Rádio. tem mais. Não tem mais. E a né? ESPN dos caras bons já foram tudo embora, pô. Não sei como é que tá a audiência. Eu não sei mais. Mas eu sei. Não sei mais como tá a audiência. Não sei mais como tá a audiência. Mas eu sabia que estava apanhando todos os dias. E fiquei um tempo lá apanhando também, né? E depois eu saí do Seleção e fui para o... Porque, aí é importante dizer também, com a morte do Rodrigo Rodrigues... Rodrigo Rodrigues apresentava o Troca de Passes à Nem noite. me fala nisso, que acho que foi um dos momentos aí da minha vida ser mais difíceis. tristes. Porque a gente tava trabalhando junto no programa na Rádio Globo diariamente. Pois é, eu fiz o programa dele. Junto com ele. Ele me convidou pra fazer o programa. O Zona Mista, você foi lá? Sim, eu fiz. Acho que no dia não tava, então. Escolhendo as músicas. Não, esse era outro programa. Esse era outro programa. Esse era outro esse programa passava domingo à noite. Ele gravava e passava domingo à noite. A gente fazia diário. Ele e o Rudy Landucci. Então. Puta, que saudades que eu tenho desse cara. Vocês falam do J. Júnior, desculpa. O Rodrigo também. Pra mim, esse cara é o cara mais foda que eu já conheci na minha vida. Eu contava com ele, encontrei com ele algumas vezes na Marguerita, na pizzaria. Sensacional. Esse cara é um cara que eu nunca conheci. Do Esquerdinha, né? Esquerdinha, exatamente. Eu nunca conheci um cara igual esse cara e nunca vou conhecer. É unanimidade também, né? O Rodrigo Rodrigues. Então, o Rodrigo tava apresentando, ele era o apresentador do Troca de Passes, o programa à noite, depois do jogo. E ele morre. E eu estava de plantão quando acontece isso. Tava de plantão. Eu chego no plantão pra fazer o Troca de Passes à tarde, depois do jogo de domingo, e alguém me diz, olha, o Rodrigo Rodrigues tá numa situação muito grave. E ninguém sabia, cara. O Kleber tinha me ligado... Quem me avisou foi o Oscar.
O Oscar que te avisou? O Oscar me ligou. Então, o Rodrigo era da turma do hambúrguer do Oscar e do Kleber. Isso. Eles saíam do programa de rádio toda segunda. A gente não ia, porque a gente não podia andar com o Kleber Machado, né? Mas aí eles iam toda segunda. A gente sempre zoava ele. Falava, vai lá com os caras foda lá, nós vamos aqui mesmo. O Kleber me ligou e falou assim, você sabe onde tá o Rodrigo? Eu falei, não. Cara, ele sumiu, não fala mais com ninguém, desapareceu faz alguns dias. Eu falei, uai, será que ele não tá de férias? E eu tava meio de férias, eu tinha voltado, eu tava meio ali nos horários diferentes, tava cobrindo horário e tal ali, e tava meio que desencontrando com o Rodrigo e também realmente não sabia. E era a época da pandemia, que tava todo mundo meio que trabalhando de casa, e pouca gente tava indo pra televisão trabalhar. Eu ia, ele ia, algumas pessoas iam, e ele... Enfim, aconteceu, me avisaram, eu dei a notícia no plantão da morte dele. E com a morte dele, houve algumas danças da cadeira ali. Eu dava soco na parede quando chegou a notícia pra mim. 2 dias antes eu fiquei com ele 1h30 no telefone de noite, cara. É inacreditável. É assim, parece que você se despede da pessoa sem você saber, né? É inacreditável. É realmente um negócio absurdo, assim. Bom, com a morte dele, alguém foi apresentar o Troca. E alguém foi apresentar o Tá Na Área. Acho que foi o Fred Ring que saiu, foi apresentar o Troca. Fred Ring apresentava o Tá Na Área. E eu fui apresentar o Tá Na Área. Tá Na Área é o programa da tarde. Ou seja, olha a outra mudança. Então saí de um programa para outro programa, para outro programa, para outro programa. E o Tá Na Área começa a ir bem. Começa a crescer de audiência no horário. Que era um programa 6 horas da tarde. 6 horas. Começa a ganhar. Eu deixo o programa mais ou menos com o meu jeito ali, de notícia, tal, notícia, e gira repórter, e notícia. Finalmente eu me encontrei ali e falei, poxa, achei um programa. Aí me dizem assim, olha só, o programa cresceu 40% de audiência. Tá Na Área. Mas a programação quer colocar o humorista pra fazer, que é o menino que foi contratado pra fazer o programa. Um humorista. Foi contratado pra fazer o programa. Mudou completamente a linha editorial e passou a ser um programa de humor. Que é o que tá fazendo até hoje? Que é o que tá fazendo, e acho que até vai deixar de fazer agora, porque vai pra outro projeto. Mas que está fazendo e fez durante a Copa do Mundo. Tá. A Débora Seco fez durante a Copa do Mundo. Isso. Enfim. E até me ofereceram a possibilidade de fazer junto com ele. Eu disse, não é a minha cara. Né? Não, assim... Até porque você fez todo o planejamento, né? Construiu tudo. Acho que seria legal você ser consultado e não ter uma imposição, né? E aí eu até falei assim, olha, eu faço a passagem de bastão, mas eu não queria ficar. E voltei pro Seleção. Quando eu volto pro Seleção, eu peço pra voltar pra São Paulo de novo. Pela segunda vez. Peço pra voltar pra São Paulo pela segunda vez. E de novo me dizem que não é possível. E aí no mês de novembro, daquele mesmo ano, do mesmo ano da pandemia, ou seja, do segundo ano em que eu estou no Rio, no mês de novembro, os meus chefes me ligam e me dizem o seguinte, olha, a gente quer mudar o Redação em São Paulo, porque tem uma repórter que está no Redação em São Paulo, que tá entrando do Redação de São Paulo, a pessoa que estava fazendo a função... Quando eu saio do Redação de São Paulo, quem me substitui é o Rodrigo Rodrigues. O Rodrigo Rodrigues é contratado pra minha vaga no Redação de São Paulo. E depois o Rodrigo Rodrigues vai pro Rio. E aí quando o Rodrigo Rodrigues vai pro Rio pra apresentar um programa lá, uma outra pessoa faz o Redação no lugar dele aqui em São Paulo. E essa pessoa, o pessoal não tava gostando. E aí me disse, é a chance de você voltar. E tem que ser agora, porque senão depois talvez não tenha outra chance. Se já pediu 2 vezes, talvez não tenha outra chance. E eu falei, vou agora. Eu voltei. Eu fiquei 2 anos então lá e voltei no começo do 3º ano por um pedido meu. Mas o 3º ano já não foi a mesma coisa, porque a televisão passou por um processo ali de editorial pelo qual eu não tava feliz. Começou a misturar muito a questão política do país com o esporte. E eu não tava muito... Você sentiu isso lá na Globo? Senti. E eu sou um repórter, comentarista, apresentador de futebol, de bola.
Não tenho nada contra quem fala de política no esporte. Só que assim, eu não tenho competência. Mas aonde você sentiu isso? Em que determinada situação? Nos programas, nas transmissões. Mas você tá falando dos comentaristas, tipo Casa Grande? Na linha Não, na linha editorial dos programas. No editorial? No editorial, né? E aí eu comecei a ficar desconfortável em participar de alguns debates. Por exemplo, tem que ter Copa América ou não tem que ter Copa América no Brasil? Mas a mesma empresa que transmitia o Campeonato Brasileiro e dizia que o Campeonato Brasileiro era maravilhoso, dizia que não tinha que ter Copa América, era a Copa da Morte. E os direitos de transmissão eram do SBT, não era da Globo. E eu achava uma hipocrisia aquilo e comecei a me incomodar muito com aquilo. Bom, desde... E aí ali você não pode se expressar sobre isso, né? Não, eu pedia pra não participar dos debates e muitas vezes você tem que participar, você tem que participar. E muitas vezes eu vi companheiros dizendo que o Campeonato Paulista, por exemplo, não tinha que acontecer, que não tinha que ter futebol e tal. E eu achava aquilo uma hipocrisia, porque na medida em que tinha muita gente passando fome. O cara que vendia o cachorro-quente fora do campo. A gente, Alfinete, a gente frequenta estádio, cara. Sabe? A gente conhece o cara que vende o pernil ali, o cara que vive daquilo. Esses caras todos passaram fome. Mas não foram só eles também, né? Não foi foram, todo mundo, né? mas eu não passei fome, porque o meu caía, pingava ali todo mês. Você tava contratado, claro. Eu tava contratado, né? Então eu achava... Eu me fudi, tinha comércio, tinha acabado de abrir um bar, escolhi uma época boa, hein, Sormani? Ótimo. Mas eu não me via no direito... Eu que ganhava o meu salário em dia, não me via no direito, e no ar-condicionado, não me via no direito de dizer, não pode ter o Campeonato Paulista, sendo que o meu, tendo ou não tendo o Campeonato Paulista, o meu dinheiro caía na conta. Não pode ter Copa América, sendo que a gente transmitia o Campeonato Brasileiro. Eu achava ridículo isso. E comecei a ficar descontente com essa discussão. Foi o gatilho, mais ou menos... Foi o gatilho pra pedir pra sair da emissora. Eu já tava com alguns projetos, eu queria me Mas recolocar. é corajoso da tua parte, né, Sormani? Pedir pra sair da Globo, claro. né? Claro. Sair da zona de conforto, né? Claro. É claro, mas foi algo muito pensado. Quando você pede pra sair, é porque já faz um tempo. Assim, o casamento quando acaba, ele não tá bom já faz um tempo. Verdade. Né? Depois acontece alguma coisa que vira a gota d'água, mas ele já vem se arrastando e... A verdade é o seguinte, a grande verdade é que eu perdi espaço por decisões. Foi uma conjunção, né? Eu perdi espaço e fiquei descontente por perder espaço. E pela mudança da linha editorial da emissora. No esporte, tá? No esporte. Fiquei descontente. Pedi pra sair e depois de uma negociação que não foi curta, porque assim, depois que eu pedi pra sair, me convidaram pra voltar pro Rio de Janeiro, porque a Janaína Xavier, que é uma excelente repórter, ficou grávida e alguém precisava apresentar o Sport TV News que ela apresentava. E eu disse, eu não vou voltar pro Rio de Janeiro, acabei de voltar pra São Paulo. Vocês estão malucos. Pediram pra eu apresentar um programa durante a Olimpíada, porque foi no ano da Olimpíada, lá no Rio. Tá. Segura e sai durante a Olimpíada. Eu falei assim, não quero. Eu recebi 2 convites de 2 emissoras, uma TV fechada e uma TV aberta, não para sair, mas para fazer projetos paralelos. E eu sempre tive vontade de fazer o que eu tô fazendo hoje, que é um projeto digital, e que lá eu não podia fazer, porque eu queria ter mais independência. Eu curtia demais. Para mim, futebol é o que esses caras faziam no Fox Rádio. Para mim, futebol é o que o Neto faz nos Donos da Bola. Futebol, para mim, comentar futebol, para mim é isso. Futebol, para mim, é do povo. É um negócio popular. Não é discutir futebol de terno e gravata. Não é falar 4-2-3-1, 3-4-2, 4-3-3, não sei o quê. Para mim, futebol é isso. E não é palhaçada. Eu acho que é bom humor. Bom humor, sim. Bom humor. Bom humor é um negócio, palhaçada é outro. E não é lacração, virou lacração.
entendeu? Eu entendo o seu ponto de vista. E a mistura... Eu acho que é importante um cara como o Casagrande, é importantíssimo um cara como o Casagrande. Mas o Casagrande sempre foi assim. Como jogador, ele sempre se posicionou. Ele não mudou. Agora, muitas pessoas mudaram porque... pra ganhar espaço. Sim, eu acho que o Casagrande, na época que foi pra televisão, foi até por conta disso, né? Sim. O Casa tá sendo coerente à própria história. Ele sempre foi. Agora tem gente que tá sendo... Tem gente que tá fazendo um personagem. Tem gente que não acredita em nada do que tá falando e tá falando só porque faz um personagem. Pra ganhar seguidor. Isso me incomodava. E aí eu pedi pra sair. E aí... Quem tá na Globo hoje tem que ser um pouquinho pra esse lado? Se não for, não fica. Se não for, roda. Se não for, não fica. E tem muita gente saindo. PVC saiu hoje. Paulo Vinícius Coelho. Sim, eu vi a notícia. Hoje. Tem muita gente saindo. Mas será que ele saiu por causa disso? Não, ele recebeu uma proposta pra ir pra outra emissora, mas não sei. Tem muita gente ali que... Mas nos bastidores acontece isso, sabe? Tem muita gente saindo, né? Tem muita gente saindo. Muito mais gente saindo do que entrando. Você não vê notícia de... É verdade, né? Antigamente era direto, né, Você vê notícia só de pessoas saindo. Puta que pariu, agora caiu minha ficha. Isso aí, exatamente. E... Bom... Então a grande verdade, mais uma vez, e é importante falar assim, verdade, porque meu pai, ele sempre me ensinou que você tem que dizer a verdade, contra a verdade não tem conversa. A verdade, ela sempre prevalece, pode demorar um pouquinho e tal, mas ela prevalece. Eu, desde que saí da Globo, eu tô todos os dias aqui batendo a cara, todos os dias, não deixei um dia de bater a cara, né? E muita gente se escondeu. Então a grande verdade é que eu pedi pra sair, demorou a negociação porque eu tinha muito dinheiro para receber, porque eu fui chefe de redação e eu não queria sair sem esse dinheiro que eu tinha para receber. Recebi parte desse dinheiro, né? Mas recebi, inclusive bonificação, que se chama de love letter, por serviços prestados. Eu tive 6 promoções verticais. Desde 2014 para cá, eu tive 6 promoções, todas elas importantes. Teria outra, mesmo assim resolvi sair. O problema não foi a questão de dinheiro, não foi. Não saí porque eu tava meu salário era bom, muito bom. E no mês de junho, no mês de maio, não, junho eu entro de férias e aviso, olha, vocês não estão resolvendo a minha situação, eu vou entrar de férias, eu vou voltar e vou sair. Voltei e saí. Dia 1º de julho, eu saio em comum acordo. Existe ali, eu tenho tudo documentado, eu saí em comum acordo com a TV Globo. Essa é a verdade. E aí, tô tocando os meus projetos, há 1 ano e meio eu tô tocando os meus projetos e graças a Deus tá tudo muito bem. Não me arrependo um minuto sequer. 1 minuto sequer do que eu tenha. Pô, que legal você abrir aí a tua história. Você tem muita gente que gosta de você.